o Fernando Henrique foi o presidente da República mais cosmopolita que o Brasil já teve. Ou seja, você ter um presidente que tem uma visão de mundo avançada é uma grande vantagem para os nossos temas. Ou seja, isso ajudou muito, até porque o Fernando Henrique participou de muitos debates, muito antes da Conferência do Rio, sobre o conceito de desenvolvimento, o ecodesenvolvimento, enfim, todos esses temas. E quando ele se torna presidente da República, ele, e com a dona Ruth também, eles são muito abertos a esses temas. Abertos pessoalmente, não quer dizer que isso se reflita linearmente no governo, porque o governo é uma composição de forças muito grande. Mas, certamente, o Fernando Henrique abre esse tema para o governo, ele recebe a sociedade civil como praticamente nenhum outro presidente tinha recebido. Além dele ouvir a sociedade civil, elas passaram a ter representação institucional importante. Aliás, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, ele, na verdade, foi uma das primeiras instâncias no país a ter uma representação formal de sociedade civil. Aqui em São Paulo, na época do governo Montoro, tem um Conselho Estadual do Meio Ambiente também que permite a participação de sociedade civil. Hoje é trivial, mas naquela época não era. Quer dizer, você ter sociedade civil definindo políticas públicas. Então, a sociedade civil tem, inclusive, muita entrada no governo Fernando Henrique com o presidente e com a dona Ruth, que era uma antropóloga. Quer dizer, os indigenistas se sentiam totalmente em casa, não é isso? Então, teve uma enorme participação. Com o Fernando Henrique acreditando nesses temas, eu acho que é uma avenida que se abre para que a gente possa discutir a questão ambiental. Isso se refletiu na aprovação de leis importantes para o Brasil no governo Fernando Henrique. A Política Nacional de Recursos Hídricos, sancionada pelo Fernando Henrique. Logo depois, a Agência Nacional de Águas. E por que a Agência Nacional de Águas é importante? Porque o governo Fernando Henrique é o governo que introduz na agenda a ideia das agências. Agência de Petróleo, Telecomunicações. Quando ele cria uma agência de águas, qual é a mensagem? A água é um tema tão importante como os demais. A lei do sistema de unidades de conservação, ou seja, é um governo que avança muito na legislação, às vezes nem tudo, por exemplo, a lei da Mata Atlântica, que é inacreditável, nós não conseguimos aprovar na gestão FHC, porque a resistência vinha da bancada do PFL de Santa Catarina, que era hostil a nós. Uma coisa também que se deve ao Fernando Henrique, que a gente estava conversando há pouco, foi a criação do Parque Nacional do Mucumá, o maior parque nacional tropical do planeta. De onde vinha a resistência, que o parque significaria uma ameaça à soberania nacional. O nosso avalista foi o Fernando Henrique. Quer dizer, é o contrário, quer dizer, você ter um parque dessa magnitude, você afirma a soberania, você não retira a soberania do país. A Amazônia, quer dizer, sempre foi um problema para nós, quer dizer, em termos de desmatamento. Inclusive, quer dizer, no final da Constituinte, o INPE divulga o primeiro grande relatório do desmatamento da Amazônia. Quando o relatório fala naquela escala de desmatamento, eu achei que havia um erro, porque era de queimadas, de desmatamento, 20 milhões de hectares, 200 mil quilômetros quadrados. Isso aqui não é possível. Esse dado não é real. Nós trabalhávamos com uma escala de 1/10 disso. E daí isso, na verdade, que gerou uma grande polêmica em relação ao Brasil, até mesmo agravada pela morte do Chico Mendes em dezembro de 88. E o desmatamento, ele avança e houve uma explosão no desmatamento. O Fernando Henrique, ele aceita, quer dizer, um acordo que permitiu grande ingresso de recursos internacionais para o combate ao desmatamento. Quer dizer, aqui é um dado interessante. Quer dizer, o Fernando Henrique consegue, de certa maneira, pela autoridade pessoal, a fazer com que o Itamaraty também mudasse de atitude, porque o Itamaraty até então considerava
quase o direito ao desenvolvimento, incluindo o desmatamento. Quer dizer, havia um conceito de soberania muito conservador em relação aos temas ambientais, desde a soberania e a conspiração contra o Brasil e a posição do Itamaraty, inclusive nas negociações internacionais. Ela é assinada em 92, entra em vigência, mas inclusive a negociação de Kyoto foi na época do governo FHC. E ainda no protocolo de Kyoto, o tema de desmatamento, deflorestação, não era relevante, porque não se dava a importância que se dá hoje. Só em 2007 é que o IPCC, o Painel Intergovernamental de Mudança do Clima, reconhece a importância do desmatamento, em torno, naquela época, entre 12% a 18% das emissões de gases de efeito estufa. Quer dizer, então, até 2007, esse era um tema que não estava na agenda mundial como está hoje. E o Itamaraty muito refratário a cuidar desses assuntos. E é um dado interessante, porque todas as reuniões bilaterais que o Fernando Henrique tinha, na época o Schroeder, o Tony Blair, até o Bush, se discutiu o desmatamento da Amazônia. Todas as conversas bilaterais vinha o tema de mudança do clima, todas, que sempre esteve presente na agenda dos líderes dos grandes países. Quer dizer, Bill Clinton, Al Gore, Tony Blair, enfim. E daí, graças a isso, é criado o Fórum Brasileiro de Mudança do Clima, no ano 2000, que era uma resposta quase que presidencial ao tema do clima. Ele é tão importante que eu vou presidir o Fórum Brasileiro de Mudança Climática. E que lhe deu, inclusive, condições de conhecer bem o assunto, porque o tema de mudança do clima não é trivial. O que prevaleceu, inclusive, na ideia do protocolo de Kyoto, que a responsabilidade seria basicamente dos países industrializados e que países como o Brasil não teriam compromissos. Isso é um conceito que está, inclusive, em vários documentos internacionais, que é responsabilidades comuns mais diferenciadas. Ou seja, a ideia de que o Brasil não poderia assumir nenhum compromisso de combater o aquecimento do clima, só depois que os outros países fizessem. Isso prevaleceu no Itamaraty durante muito tempo. E aqui é até interessante, porque essa era um pouco a posição oficial do Itamaraty, mas se nós lermos os discursos do FHC, não é exatamente isso.